boa tarde. Está começando mais um Ubra Connect. E hoje recebo aqui a comunicadora e o videomaker que gravaram um documentário na Amazônia. Um documentário lançado pela Ubra, O Lado Invisível da Amazônia. Sejam muito bem-vindos, Muito Débora, obrigado. Kevin. Obrigado. A gente está muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Então, eu quero saber... Vamos começar pelo nome, o significado do nome desse documentário tão lindo que vocês fizeram. Pode começar, Débora. Olha, a gente quis trazer um pouco sobre alguns aspectos de dificuldade de acesso, né, de algumas regiões da Amazônia. E aí, quando a gente fala do lado invisível, é realmente para impactar mesmo. Porque Manaus ele é muito bonito. Muito, ele é lindo. E algumas regiões elas precisam ser acessadas e vistas de outra forma. Então, quando a gente fala isso, a gente já traz também como uma tentativa de trazer os olhares para aquela região. Foi o que eu falei. Antes a gente estava conversando, né? As pessoas têm uma imagem da Amazônia que tem a floresta, a natureza, tudo, só que as pessoas às vezes não sabem ou esquecem de algumas populações onde a saúde não chega, o saneamento básico não vai, entendeu? Então, foi esse lado que a gente quis trazer, o lado que as pessoas não vêem da Amazônia, entendeu? Onde a Ubra consegue alcançar, levando saúde, levando, né, muitas coisas boas, enfim. Então, foi isso que a gente quis passar, sabe, com esse nome. Os acadêmicos dos cursos de medicina, enfermagem e psicologia, eles alcançam esses lugares. Então, a gente tem acesso muito por eles mesmo, né? Pelos professores, pela Ubra. A Ubra está se inserindo nesses locais. E como que foi, assim, para vocês a experiência de sair aqui do sul, né? Com toda a diferença climática, como a gente já estava comentando agora há pouco, é imensa, né? E acompanhei ali os bastidores pelos stories de vocês. Vi que superaqueceu câmera, teve perrengue ali, lente embaçada. Como é que foi lidar com todos esses desafios aí não foi fácil, da captação? Porque é uma realidade muito diferente, né, Débora? É muito uma realidade muito diferente. O Kevin, que entende um pouco mais de equipamento, ele pode falar sobre isso. Porque a câmera, ela desligava. Sim. É porque, assim, a gente usa uma FX30 para gravar. A que a gente levou também foi uma FX30 e uma lente 17-70mm. Então, é uma câmera que ela foi desenvolvida para não hiperaquecer. Então, por exemplo, existe uma câmera que é a ZV-10. Não sei se todos vão conhecer, enfim, mas estou dando um contexto. Uma reclamação que muitas pessoas já tiveram dessa câmera, que é da Sony, é de hiperaquecimento. Então, a Sony criou uma FX30, que tem uma ventoinha dentro que é muito boa, sabe? Então, eu nunca tive esse problema de hiperaquecimento. A gente grava horrores, fica horas, às vezes, gravando cobertura de evento aqui na Ubra, enfim. Nunca aconteceu isso. Porque ela foi desenvolvida justamente para suportar isso. Para resfriar. Então lá o calor era tão grande, a umidade era tão grande que deu um bug na câmera. E a câmera dava para passar uma roupa com a câmera, né? Dava para passar. Dava para passar roupa com a câmera. E foi muito especial pra gente. A gente não conhecia a Amazônia. Então, quando a gente recebeu essa proposta, a gente ficou muito feliz. A gente pesquisou, a gente fez reuniões, né, para entender. Então, ao chegar lá, a gente se depara com uma realidade completamente diferente. Porque uma coisa é você fazer reunião, pesquisar. Pesquisar. Outra coisa é viver, é dividir o espaço com eles. Então, assim, eu até me emociono, né? Porque é muito, muito diferente. Muito. Não só a questão climática, mas também da população lá. Aquele povo, eles querem dividir muitas coisas. Então, quando tu chega lá, eles te acolhem de uma forma que tu não espera. E não porque tu tá gravando. A região, ela é muito assim. natural. Muito natural. E isso a gente chegando no aeroporto.
a gente já consegue receber este acolhimento. Também mandar um abraço pro pessoal de Manaus, né, que nos acolheu de uma forma incrível. A reitora e todos os acadêmicos que estiveram com a gente nessa aventura, assim, né, nesse período. Mas, assim, eu fiquei muito encantada com o carinho que aquela região Acolheu vocês? É um carinho que eles compartilham de uma forma muito genuína, sabe? Isso. É muito espontâneo. Muito espontâneo. Foi o que a gente comentou antes. Você começa a conversar com uma pessoa e ela começa a te falar da vida dela. Se você continuar, ela te coloca dentro do carro. Vamos lá para casa, a gente já faz um bolo. A gente pegou um Uber na volta do voo, quando a gente estava indo pro hotel. Ele falou sobre algumas comidas típicas, sobre um bolo de formiga que a esposa dele fazia para ele. Começou a contar a vida toda dele, assim, sabe? Então... Peraí, bolo de formiga? Bolo de formiga. Formiga mesmo, é? Formiga? Eu achei que era aquele bolo formigueiro. Não, é bolo de formiga. Tá na jura? É churrasco. Bolo formigueiro é a gente, Nutella, aqui que inventou com granulado. E vocês provaram? Não provamos, onde a gente acessou não tinha. Não, tinha. Não, mas A o gente bolo pronto não tinha, não. Tinha a formiga. Não, então, tinha a formiga. Conta. Quando nós chegamos no Parque das Tribos, tem a maloca. E a maloca, para eles, é um espaço onde acontecem rituais, onde eles ficam ali para conversar. Então, é bem na frente, como se fosse uma área, um espaço, né? Tipo, de convivência, deles ali isso. Da comunidade. Eles chamam de maloca. Na maloca tem muita formiga. E isso também faz parte de um ritual deles, que é de passagem do menino adolescente para o homem. Então, as formigas, eles colocam uma luva no menino e eles colocam a mão nessa luva e aí tem um monte de formigas. E eles recebem picadas e tudo mais. Isso faz essa mudança do menino para o homem. Então, quando a gente foi gravar na frente da maloca, a gente encontrou muitas formigas no chão e tinha um pessoal ali. E aí eu falei, olha o tamanho da formiga, porque é muito diferente da formiga que eu tô acostumada a ver aqui. Eu realmente nunca vi. Era uma formiga que você conseguia ver. Você tava de pé, assim, você conseguia enxergar a formiga no chão, assim. Enorme. E aí, quando eu falei isso, ele pegou a formiga no chão e comeu. E comeu a formiga. Pra eles é comum, é cultural. Aí a gente ficou em choque. Tanto que tem o vídeo, porque eu tive que gravar, né? Eu falei, posso gravar, moço? Pelo amor de Deus, a gente nunca viu isso. Aí eu filmei e virei pra cara da Débora. A Débora tava assim, em pânico. Mas e assim, dá vontade de experimentar, sabe? Mas a gente não experimentou. São culturas muito diferentes, né? São culturas... Sim, com certeza. Vocês se impressionaram porque não é algo comum pra gente, Isso, né? a gente respeita não com certeza, não mas no sentido de julgar, mas de conhecimento se surpreender mesmo. Eu acho que essa é a beleza do mundo, né? Tu entender que as pessoas são diferentes, que as culturas são diferentes. O mundo, ele traz isso. E no Brasil tem muito. O Brasil tem muita cultura diferente, que a gente às vezes não tem nem noção, né? É isso que a gente fala, de sair da sua bolha e querer conhecer, sabe? Tá aberto a novos conhecimentos, novas culturas, novas pessoas, né? Tá aberto. E é isso. E lá vocês tiveram essa imersão de quantos dias lá na Amazônia? Como que foi? Nós saímos de Canoas na segunda-feira e chegamos na terça, porque nós viajamos na madrugada. E aí... A gente saiu daqui que horas? Eu acho que... não lembro. À tarde, 6 Foi horas. uma longa Foram viagem. 6 horas de viagem de avião. A gente parou em São Paulo também. Mas chegando lá... A gente chegou lá, era 7 horas da manhã. No hotel, né? Não. Não, no hotel a gente chegou um pouco, umas 3 e pouco da manhã no hotel. E saímos pra gravar. Era 6 horas que a gente tinha que sair pra gravar, né? A gente tinha que sair pra gravar 6 horas da manhã. Então a gente chegou depois. Porque eu lembro que a Débora não conseguiu dormir. Não, Eu dormi 20 minutos, porque a gente, já emendou na gravação, sabe? Foi isso que a gente comentou antes, que a gente acabou emendando, sabe? Assim, gente, a gente fala que a gente ficou acordado, só que a gente achou maravilhoso, a gente amou. A gente amou. A gente amou todos esses dias de experiência, foi incrível. Daí chegaram lá e ficaram quantos dias lá na Amazônia mesmo? Acho que a gente retornou na quinta, né? 3 dias? Por aí. 3, 4 dias. 3, 4 dias. Isso aí. E o tempo lá... Cara, eu não sei explicar. Eu acho que tem uma magia diferente, assim, tem algo diferente naquele lugar. Né? A gente acessou a área Ribeirinhas,
Nossa Senhora de Fátima, que foi a nossa primeira parada, que já começa no vídeo mostrando. E a gente encontrou um senhor ali que nos ofereceu carona, porque o que que acontece? A gente sai Essa é a da... hospitalidade que a gente falou. A Que gente, a gente quis pôr no documentário, né? a gente saiu da Universidade de Manaus e aí a gente pegou uma van, que já estava disponível pra gente lá, para os alunos e tal. E aí nos levaram até o porto. E aí esse trajeto era mais ou menos uns 40 minutos para acessar. E aí lá no porto, que A gente era pega a barca. que a gente né? pega o barco ali, nesse porto, que era o Marina do Davi, aí a gente tinha mais 20 minutos para acessar a região Ribeirinhas. Viagens longas. Então E imagina, quem mora lá, como que faz É. para acessar saúde, educação, né? Com uma renda precária, então imagina. 20 É. minutos de barca, que tem que pagar a barca. tem que Não é pagar. baratinho também, E que tem um mais posto carro de gasolina dentro do rio. do rio. Como assim? Sim, Submerso. dentro do rio. Uhum. Tem restaurante dentro do rio, as casas também dentro do rio. Mas o posto de Gente. gasolina, eu confesso que eu não imaginava, assim. Sim. A gente sabia que ia Eu pra lá e ia imaginava ver também. coisas que a gente não imaginava, porque a gente pesquisou muito, né? É. A gente viu muita coisa e a gente já foi se impressionando antes. Mas a gente foi com uma cabeça sabendo. Vamos pra lá, mas a gente tem certeza que a gente vai se surpreender com muito mais coisa ainda. Tem hospital também no rio. Aí fica, tipo, eu não sei como que fica submerso, mas daí tem pneus ao redor, assim, pra isso. ajudar a boiar, sabe? Flutuante, Flutuante, isso aí. Mas é um carinho, assim. Eu tenho muito carinho pela região mesmo. Foram poucos dias, mas intensos, né? Intenso. Muito intenso. E É. teve alguma quebra de paradigma, assim, do que dizem da Amazônia? Para vocês, assim, a percepção que vocês comentaram, né? É diferente tu ver na TV ou pesquisar, eu digo assim, da Amazônia no modo geral. Olha, tem muita quebra, né? Porque eu acho que a comunicação, ela pode trilhar por caminhos muito justos, né? Um caminho muito justo e correto, mas também a comunicação, às vezes, ela não comunica de forma certa e justa. Então, quando a gente fala em um local desconhecido, a gente precisa acessar para entender o que acontece lá. E sim, tem muitas quebras, porque a gente vai com uma ideia de algo e a gente volta totalmente diferente, porque o que a gente vive lá, assim, eu nunca tinha vivido nada igual. Então, quando eu falo que eu tenho um carinho pela Amazônia, eu realmente tenho um carinho pela Amazônia. Se eu precisar voltar amanhã, eu volto com muita alegria. A gente saiu de lá falando que quer voltar. Porque foram poucos dias, mais dias muito, muito intensos, sabe? E a gente se sentiu muito acolhido. Então, como se a gente tivesse desenvolvido um laço com a galera que a gente conheceu lá, sabe? Sim, E realmente. por conta desse acolhimento e de ver, ter contato com a cultura e com as pessoas de uma forma bem próxima, né? Isso é muito Exatamente. bonito de ver, assim, no documentário. Agora, o papo tá muito legal, mas eu tenho que chamar o intervalo e já já a gente volta para falar um pouco mais sobre essa experiência na Amazônia. Estamos de volta com o Ubra Connect e hoje falando sobre o documentário O Lado Invisível da Amazônia. Eu quero saber como que foi a preparação de vocês para essa expedição que foi, né? Vocês já comentaram sobre o calor, né? Que é diferente lá, muito intenso. Mas eu percebo que, Débora, tu tá com roupas na gravação, né? Com roupas tapando o corpo todo, assim. E geralmente no calor a gente fica pra tirar um pouco. Por que a escolha dessa... O calor é muito diferente, a gente não tá acostumado, né? Então, essa roupa foi mesmo de proteção do sol, para não agredir a pele, né? Era uma térmica, Era uma uma- roupa térmica, não só uma blusa comprida, né? Isso, aí Vamos falar. foi bem para isso mesmo. Foi pensado para viver essa experiência na Amazônia. Sim. Então, E como é que foi também a preparação para dialogar, né, com o pessoal de lá, que tem uma cultura tão diferente, assim, e conversar com o pessoal lá da própria Ubra, né, que tem essa experiência
lá na universidade. Como que foi essa experiência para vocês aí? Toda vez que a gente sai para gravar, a gente precisa entender o público, né? A gente precisa comunicar de uma forma muito simples e a gente trabalha muito com a forma de escutativa também. Então, para nós, a comunicação é quando tu chega e não só faz o trabalho de jornalista, mas tu entende a realidade daquelas pessoas. O nosso entendimento é que a gente não precisa de um furo de reportagem. Nós não buscamos por isso. Nós buscamos pela realidade daquela cultura, né? Então, a gente se prepara para isso, para entender e para resgatar a realidade. Quando a gente faz a montagem, a edição, a gente pensa justamente em mostrar com olhos, né, sensíveis, mas mostrar realmente o que está ali, não tem alterações. E é muito um trabalho de equipe, assim, sabe? Porque às vezes a Débora tem uma sacada de um take. Então, nossa, olha esse símbolo aqui na parede e eu não vi. Aí a Débora me passa. Às vezes eu conversei com tal pessoa, aquela pessoa me falou alguma informação que eu acho muito essencial de a Débora, quem sabe, conversar com aquela pessoa, né? Eu vou e falo pra Débora. Aí a gente vai montando, assim que começa, né? A montar o documentário, a linha do tempo, a timeline do documentário. E depois que a gente vai pra pós, né? Mas tudo começa assim, conversando, entendendo, como você falou, entendendo do ambiente onde a gente vai, enfim. Então, isso é muito importante, né? Sim, o processo criativo levou em consideração todas tem essas... o pré, que é o processo criativo, o meu inicia na música. Isso. A Débora também sente muito na música. Então, quando a gente soube que a gente começou a pesquisar e começou a pesquisar algumas músicas. Então, eu baixei uma série de músicas voltado à Amazônia e montei uma pasta. Mostrei para Débora. Débora, sente essas músicas e comece a escrever o roteiro. Aí depois eu mandei para ela uma pasta com músicas um pouco mais indígenas, com uma vibe um pouco mais indígena. Eu falei, Débora, sente essas músicas e comece a escrever o roteiro. E assim foi indo, sabe? A gente é muito, pelo menos eu, assim, sou muito ligado à música para começar um processo criativo, a sentir o que eu quero passar naquele documentário, naquele filme, naquele Reels, enfim. Então... E até para gravar o off, para quem não sabe, é quando só aparece a voz com as imagens. Até para gravar o off, eu usei o fone com a música, para ter esse sentimento mesmo, né, certinho ali. Que faz toda a diferença, Faz toda a diferença. E também tem uma escuta sensível, né? De entender que nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem a mesma realidade. É tipo quando você escuta uma música que aquela música te toca. Só que você usa essa música para te induzir a criar, entendeu? Então, a te induzir a criar um sentimento mais dramático, um sentimento mais de ação, um sentimento de história, passar uma história que, enfim, né? Sim, a música tem esse poder, né? Tem. De tocar na emoção. E aí, unir as duas coisas nessa experiência deve ter sido incrível. Até porque dialogar com as pessoas locais lá e entender essa realidade que vocês estão trazendo um pouco pra gente e que vocês devem ter vivido a fundo, né? Muito mais a fundo. É bem interessante, assim, de linkar as duas sensações, né? E mais outras, que é de estar lá no local e sentindo literalmente na pele. Quer falar do hotel? Do hotel? De quando a gente chegou do hotel, do primeiro dia? Que parte? Porque quando a gente gravou aí, aqui nas Ribeirinhas, a gente voltou pro hotel, a gente se olhou e falou, e se a gente montar um pedaço? Só pra gente ver, com aquelas músicas que a gente pensou. Aí a gente foi pro quarto, pegou uma das músicas que a gente já tinha selecionado, que foi que eu falei do processo criativo, pegou uma das que, né? Aí eu comecei lá. Comecei a selecionar alguns vídeos, a Débora falava ali também, a gente colocava. Aí a gente terminou de ver o vídeo... Chorando. Nossa, se emocionaram. Aí a gente mandou pro Fred. Pelas histórias ali das pessoas, o que tocou mais vocês? Sim, acho que a história das pessoas... Voltando assim, acho que a comunicação, antes de qualquer coisa, tu precisa ser sensível a quem tu está falando. Então, tem muitas histórias que nos emocionaram muito, muito mesmo. E toda vez que eu conto, eu choro. Né? Tem duas falas, tem uma fala.
inclusive que tocou demais. E assim, quando a gente vê essas imagens e o Kevin monta, coloca a música e a gente assiste, foi a primeira vez que a gente teve contato com o material que a gente estava produzindo. É. Então, os dois chorando muito. Foi quando a gente conseguiu visualizar o que ia se formar, sabe? Não foi um chorinho, foi um choro mesmo, sabe? E tem uma fala que me marcou muito, que quando a gente estava na aldeia, a Elisa, que é a esposa do cacique, ela comenta que outros lugares não abrem as portas para o povo indígena. Isso dói muito. E aí eles comentam que a Ubra está preparada para receber essas pessoas. E não só para receber, mas para trilhar um caminho junto, que é muito importante. Uma coisa é você receber, outra coisa é você caminhar junto com essa pessoa, caminhar com o sonho dessa pessoa. Todo mundo que está ali tem um objetivo de vida, está ali por algo maior. E a Ubra, e aí ela fala que a Ubra entende isso. E aí me chocou muito, porque ela fala que outros lugares, além de não receber, eles fecham e batem a porta na cara deles. Uau, fortíssima Esse depoimento, né? Isso tem no documentário. Então, como a gente pensa assim, como que outros lugares têm coragem de fechar a porta com uma cultura diferente? E nos deixa muito emocionado, mais uma vez, que a Ubra tem a sensibilidade não apenas de dar a oportunidade para todos os alunos, e isso eu não falo nem de povo, nem de nada, de aluno mesmo, e entender isso como algo muito maior. Porque não é porque uma pessoa tem uma cultura diferente de ti, que não quer dizer que a pessoa não possa ter um conhecimento, uma educação, né? Então, é exatamente isso. Você tem que entender e respeitar, né? A cultura das outras pessoas. E é lindo demais ver isso, que a Ubra, né, leva essa educação para as pessoas de uma forma tão acolhedora, tão... Leva essa educação e é muito tão... bonito saber e ver que ela quer ainda mais expandir, mostrando através de um documentário, né, a cultura das outras pessoas. E isso é muito legal, até muito porque bonito. O pessoal não tem, às vezes acha que, a gente estava comentando mais cedo, que a Ubra é só aqui e ela está presente em vários lugares do Brasil. E é interessante mostrar isso. Essa é a moça que estava falando. Essa é a Elisa. A Elisa que nos Ela é a levou esposa do cacique. para conhecer o BS, para conhecer muitas coisas assim. Então a gente fica muito feliz em ter em participar de tudo que a gente participou, assim. Eu gostaria de viver tudo de novo. E a gente vai. A gente vai. A gente falou, saiu de lá falando que quer voltar. Porque é uma... Gente, assim, conheçam. Vão visitar a Amazônia, Manaus. São pessoas, assim, incríveis, de uma energia muito boa. Maravilhoso. Extremamente acolhedores. Então... E eu vi que vocês estão com uma pulseirinha, foi de lá. Pode. Essa pulseira, ela é produzida lá na Maloca, né? E ela é feita de açaí. Açaí. Uau. Da semente do açaí, né? A semente do açaí. E aí tem vários lugares. Tu pode comprar em feiras, tu pode comprar no aeroporto também. Gente, isso é uma coisa que me chocou muito. Chocou muita gente, inclusive. Porque coisas em aeroporto são muito caras. Exato. Geralmente. E quando a gente... Nos aeroportos que a gente foi, tudo era muito caro. A gente foi para Guarulhos, Brasília, era tudo muito caro. E quando a gente chegou em Manaus, tinham várias lojas de coisas típicas, culturais, enfim... E eram coisas muito baratas. E lindas. Eu até falei pra moça lá, moça, pelo amor de Deus, vocês deveriam até subir um pouco o valor, porque eu achei muito em conta. O acabamento dele é muito bonito. Valorizar mais, tem sabe? Tem aqui também, né, uma canequinha. Xícara, uma caneca. Feita Essa à mão aqui. também. Ela como que chama? Quando é feita à mão mesmo? Cerâmica? Não, é artesanal? Artesanal, Eu comprei um brinco de pena também. Infelizmente não tá aqui, tá em casa. Mas um brinco de pena que eu uso, inclusive. Sim, aparece ali no nas documentário. E, assim, a gente entrou querendo comprar tudo, trazer tudo, porque é tudo muito bonito. Muito, muito. Lindo, assim, além do visual lá da natureza. Sim. O artesanato, essa cultura, né, do povo lá da Amazônia, muito legal. E, assim, parabéns para vocês pelo excelente trabalho, que ficou incrível. A gente assistiu mais cedo e, assim, assistam quem está
nos assistindo, nos acompanhando aí, procurem lá no YouTube, que vai valer a pena vocês assistirem. Tem duração de 6 minutos, né? 6 minutos. E mais pra frente, a gente pode dar um spoiler, eu acho, né? Pode dar um spoiler. Mais pra frente, então, a gente vai disponibilizar um longa documental aí maior de 70 minutos. Isso, Esse é só o início da expedição. Mas virão mais informações ainda. Mas é um spoiler em primeira mão aqui pro podcast. Isso é muito legal. Foi incrível conversar com vocês e saber um pouquinho dessa experiência que vocês tiveram. E muito obrigada por aceitarem o convite de estarem aqui. A gente que agradece pelo convite. E retornem mais vezes para trazer essas novidades que vocês lançaram agora, né? Esses spoilers que eu quero saber aqui para a gente contar para o pessoal de primeira mão. Mais uma vez, obrigada pelo espaço e um grande abraço para todo mundo de Manaus. Todos, sem exceções. Eu também queria mandar um abraço, um beijo muito grande, um abraço muito apertado para todos vocês. Muito obrigado por todo o acolhimento que vocês nos receberam e é isso, a gente quer muito voltar, né, Débora? Muito. Eu quero ir para lá também conhecer. A gente vai levar mais gente. Então. Com certeza. Show, muito obrigada. Imagina. Para quem ficou nos assistindo, até uma próxima. Muito obrigada.